E aí, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Gente, vamos lá para a nossa segunda aula, quer dizer, terceira aula, né? Terceira aula já, certo? E a gente vai falar hoje sobre um tema bem legal, que é virando o computador do avesso, tá bom? E dentro dessa aula a gente vai ver placa-mãe, certo? Processador e alguns hardwares internos do computador, tá bom? Mas vamos lá. Ah, e também vamos ter atividade, tá certo? Sempre tem atividade. Passando, virando o computador do avesso. Esse é o nosso tema, virando o computador do avesso. Existem alguns hardwares internos muito importantes para o funcionamento do computador, tá bom? Onde você acha que podemos encontrar esses hardwares? Onde é que a gente pode encontrar esses hardwares? Item A, né? Monitor, a gente pode encontrar esses hardwares dentro do monitor. A gente pode encontrar esses hardwares dentro do teclado. Ou a gente pode encontrar esses hardwares dentro do gabinete. E aí, qual é a resposta? Acertou quem falou que era o gabinete. Agora, quem falou que era o teclado errou. E quem falou que era o monitor também errou. Tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Virando o computador do avesso ainda, esses hardwares são encontrados dentro do gabinete do computador. Circule, ó, é só bem legal, você vai dar pause aqui, certo? E aí você vai entender isso aqui, ó. Circule o gabinete no computador abaixo. Olha só que legal. Temos aqui um gabinete, um monitor, um teclado e um mouse. Você vai circular qual? O monitor? Não. Vai circular o teclado? Também não. Vai circular o mouse então? Também não. Qual que você vai circular? Tá bom? Então, passando. Vamos lá. Para funcionar o computador, ele precisa de algumas peças importantes, certo? Que não estão visíveis porque eles estão dentro do computador. Exemplo, vocês conseguem ver, né, isso aqui, né, porque agora ele está do lado de fora. Mas, geralmente, a placa-mãe, que é esse carinha aqui que eu estou mostrando para vocês, vou chamar de perto, certo? Essa placa-mãe, ela fica dentro do gabinete, ó. Ela fica aqui, ó, tá certo? E dentro do gabinete também tem, ó, temos uma placa de rede, temos uma fonte ATX, temos um HD ou disco rígido, temos uma placa-mãe. Na placa-mãe temos um processador, certo? E assim por diante. E aí vamos passando. Hardwares internos. Gente, podemos comparar, certo? Essas peças internas do computador, esses hardwares internos do computador, a órgãos vitais do nosso corpo, certo? A gente pode fazer essa comparação. Dentro dele existem órgãos vitais para que o nosso organismo possa funcionar. Dentro do nosso corpo, né, existem órgãos vitais para que a gente consiga viver. Exemplo, coração, pulmão, certo? Pâncreas, né? Pâncreas, enfim. Então imagina como a gente seria sem osso alguns, né? Sem nosso esqueleto. Como é que a gente ia ser? Ser todo molengão, né? Todo molengão, porque a gente ia ficar sem osso. Então imagine se fosse isso. Agora você vai citar o nome de 3 órgãos. Vixe, eu falei 3 órgãos aqui para vocês, né? Só voltar o vídeo que vocês vão saber. Então eu citei 3 órgãos já. Você vai dizer aqui, ó, cite o nome de 3 órgãos do nosso corpo, tá bom? Passando, hardware interno. Olha só, você vai também dar uma pausa aí, se quiser, aí faz isso aí. Mas também vai ter o PDF para vocês responderem. Continuando, o que você acha que encontraremos se abrir um gabinete? Se a gente abrir esse carinha aqui, a gente vai encontrar o quê? Deixa eu apagar aqui para vocês não verem. E aí? Eu já falei, gente, no começo, né? A gente vai encontrar algumas coisas. Eu falei 4. Aqui vocês vão colocar só 3 coisas, certo? Olha só. A gente vai encontrar, ó, placas, drivers, memória, processador, disco rígido, cabos, fonte e muito mais, tá bom? Então, tudo que um computador precisa, né, vai estar dentro do gabinete, tá certo? E aqui, ó, para vocês, ó, temos aqui um HD, um disco rígido, e temos aqui um processador, tá certo?
esse processador, vou explicar daqui a pouco o que ele é. Vamos lá, passando. Olha só, e gente, isso aqui é muito importante, vocês vão fazer essa atividadezinha, certo? Tem também em PDF para vocês, já vou estar mandando para vocês também, né? Caso vocês não consigam ir na escola, né? Uma dica que eu dou é tira print, e aí na hora dá para editar a imagem no celular de vocês quando vocês tiram print. Então é só marcar direitinho as coisas, mas nisso aqui não, ó, presta atenção. A maçã, ela tem um A, certo? Essa torrezinha aqui, ó, ela significa B. Esse peixinho significa C, certo? Isso aqui, gente, é um diagrama, certo? De letras, tá bom? Onde as letras são iguais a imagens e essas imagens têm valores de letras, certo? Exemplo, se eu quisesse colocar o meu nome, eu colocaria estrela, relógio, estrela, relógio, leme, leme, certo? Banco, deixa eu ver, cadê o N? Tá aqui, chave, G, cadê o G? Cadê o G? Aqui, G, sorriso, cadê o T? Mala, seta, chave. E aí eu montaria o meu nome. Só que a atividade não é essa. Não é montar o nome do tio Wellington. A atividade é essa aqui, ó. Qual a principal placa do computador? E aí, qual a principal placa do computador? Dica. Tcharam! Certo? Olha só. Mão, leme, maçã, peixe, maçã, espaço, coloquei um tracinho, carro, maçã, relógio. Olha só que na maçã aqui tem um tio, certo? Então você vai dizer o que é isso, tá bom? Então eu vou explicar depois para vocês o que é isso. Mas vamos lá. E aí a outra atividade é ainda utilizando o diagrama de letra. O que você vai fazer? Você vai montar, vai procurar aqui isso aqui, ó. A dica: o que faz o computador pensar, né? Eu não falei para vocês ainda, mas vamos lá, que eu vou voltar aqui um pouquinho. Certo? Gente, olha só. A placa-mãe é a principal placa do computador, certo? Ela conecta todos os componentes internos do computador, tá certo? E externos também, né? Exemplo, se eu quiser colocar um mouse, ele vai vir e vai ser encaixado bem aqui, ó, certo? E aí, encaixando aqui, o mouse vai funcionar, certo? E dentro, encaixado na placa-mãe, temos o processador, que é considerado o cérebro do computador. É o processador que faz, certo, o computador pensar, tá bom? O computador não pensa, mas se fosse para pensar, seria o processador quem faz com que ele pense, tá certo? Então, já respondi aqui para vocês as atividades, né? Então, voltando para cá, passando. E aí, 5. Próxima aula, gente, que a gente vai ver? A gente vai ver virando o computador do avesso 2. Temos mais peças para mostrar, temos mais coisas para falar sobre o computador, certo? E aí a gente vai falar sobre memória RAM e disco rígido. Hoje vocês conheceram duas peças internas do computador, que foi a placa-mãe e o processador, tá certo? Lembrando, a placa-mãe é a principal placa do computador, certo? Ela que conecta todos os componentes internos do computador. E vimos o processador, que é o cérebro do computador. É isso, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau do Pikachu para vocês. Valeu!